Doutor Wendel, o senhor fala que outras apreensões foram feitas pela Polícia Federal após a deflagração da peçonha e por isso já há aí um motivo para não perceber materialidade nas acusações contra o Zé Maria. E quanto à droga que foi apreendida dentro da cela dele e ele foi inclusive autuado em flagrante na semana passada pela Polícia Civil? Eu recebi a notícia com susto, lógico, evidente. Mas há algo junto desta apreensão, há algo estranho, complexo, que ainda está sendo digerido por nós da defesa e aguardamos que este inquérito seja concluído e enviado, evidentemente, à Justiça para ali nós iniciarmos o nosso pronunciamento enquanto defesa do José Araújo Miranda. Ele concedeu com exclusividade ao próprio Parnaíba uma entrevista ao seu cliente, onde ele disse que aquilo foi forjado. Certo. Eu prefiro analisar, porque ele, enquanto defesa em si próprio, se defendendo, não é técnico, certo? Pode não ser técnico, pode ser temeroso. A defesa arguir algo, então ainda nem com o próprio Zé Maria eu comentei este fato. Só comentei algumas ilações que o mesmo faz. Ele afirma categoricamente que há algo a ser investigado. Vou levar essa situação, inclusive, para a própria Polícia Federal, se assim o couber, ou a cúpula da Polícia Civil do Estado, para que a gente possa instalar uma investigação mais minuciosa, porque há algo muito estranho nesta apreensão. A defesa já há uma fumaça de muita estranhidade. Vamos só tocar um ponto. O meu cliente, eu estive a visitá-lo, correto? Um dia ou dois antes deste momento, e foi transferido, o meu cliente foi transferido de uma ala sem motivação alguma para uma outra ala, que não é comum no presídio. O meu cliente foi transferido da ala 9 para a ala 7, correto? E no dia seguinte acontece este fato. Então só neste ponto já há que se tomar uma certa cautela. Então eu acredito que devo aguardar que chegue à Justiça para que eu possa me pronunciar e ter um maior conhecimento. Porque eu costumo deixar para questionar, para defender, onde há o contraditório, a ampla defesa, no caso, no Judiciário. Já nessa semana a Polícia Civil divulgou, a Justiça determinou o juiz José Ribamar a prisão preventiva do José Araújo Miranda e de mais 2 acusados pelo assassinato do Manjuba. O que se sabia por nós da imprensa, e a própria Polícia Federal foi bem categórica ao afirmar, é que o Zé Maria desconhecia o assassinato Ele pode ser o mentor intelectual disso? Como é que o senhor encara essa Olha, acusação? Esta prisão preventiva a defesa recebeu como uma monstruosidade jurídica. Mas eu acredito que o eminente juiz foi ludibriado a um erro. Eu creio sim. Dr. Ribamar, um homem competente, um juiz que eu já tive outros embates com ele, ele na jurisdição e eu enquanto defesa, um homem de alta capacidade, é um juiz probo, e eu acredito que está havendo um equívoco muito forte, que a defesa do Zé Maria, no caso, vai com certeza levar à realidade. E lamentavelmente estamos diante de uma situação esdrúxula. A prisão pelo assassinato do Flávio Manjuba é um absurdo. Como foi que o Zé Maria recebeu essa notícia? Ele sorriu. Ele disse, doutor, que é isso? Então eu digo, mas você tem que assinar a ordem de juiz. Ninguém discute. Cumpre-se, rapaz. Então, agora, por mais esdrúxulo que seja o fato, que eu acho que não é o primeiro caso de situações que a justiça, de repente, emite um erro judiciário. Então, caso a prisão do José Araújo Miranda, no caso do Flávio Manjuba, para mim, é um erro, uma monstruosidade jurídica, é um erro categórico, que basta se ler as degravações, basta se ver quem está por trás. O Zé Manjuba, a bem... O fato do Valtinho não ter sido arrolado e ele ter participado diretamente. Eu não vou, o eminente repórter vai me permitir não falar sobre acusado, sim ou não, porque de repente amanhã eu me torne até defensor deste acusado. E eu acho muito difícil, porque eu defendo o Zé Maria, e o Zé Maria não aceitaria que eu defendesse o assassino do melhor amigo dele. Eu acredito que dificilmente, inclusive, vou patrocinar a defesa de quem tenha supostamente assassinado Flávio Manjuba por incompatibilidade
por dissonância de raciocínio entre meu cliente, o José Araújo Miranda, e a própria intenção dele. Ele quer a todo custo justiça. O Manjuba era o melhor amigo do Zé Maria. Lamentavelmente, é um fato esdrúxulo que nós vamos levar. Vou conversar com o doutor Oliveira, o juiz que decretou a prisão, que ainda nem sei se realmente decretou, só sei notícias. Para mim ainda não chegou nada oficial, ainda não recebi nenhum documento. Então, para mim, até agora, eu nem acredito, mas passarei a acreditar se houver realmente o documento. Porque eu costumo falar ou dos autos, nos autos, ou com documento. Então, lamentavelmente, eu penso ser uma situação esdrúxula e muito difícil de ser real. Mas, como tudo é possível, eu acredito que possa ser real, de repente. Eu estou vendo, Operação Peçonha foi um fracasso... na minha visão. Na sua concepção. A Polícia Civil comete aí um ato esdrúxulo quando pede a prisão preventiva do Cobra pela morte do seu melhor amigo Manjuba. E essa denúncia que já está, inclusive, no próprio Parnaíba, no destaque, onde o senhor aponta denúncias, irregularidades da direção da penitenciária mista Fontes e Biapina, onde está preso Zé Maria Cobra e o outro cliente seu também, o ex-coronel Correia Lima. Primeiramente, há tempos eu venho recebendo dos meus clientes algumas denúncias de cliente para advogado. E essas denúncias tomaram muita ênfase nos últimos dias. Tivemos um exemplo de 30 dias com uma diretora que eu lamentavelmente ainda não conheço, mas por parte dos meus clientes que falaram dos 30 dias que esta diretora passou lá interinamente, esta mulher ela mostrou um certo pulso, uma certa ênfase na hora de dirigir uma penitenciária, uma diretora, e ela mostrou muito pulso e muito controle sobre a penitenciária. Logo quando o diretor titular assumiu, houve uma série de problemas, fuga, isso, aquilo, outro. Durante esses 30 dias que esta cidadã assumiu, não houve nenhum tipo de problema, e ela tem os presos têm muito respeito por ela, ao contrário da atual direção, certo? Porque não é a falta de respeito efetivo, existe um respeito moral, em que se respeita a personalidade da pessoa humana, e um respeito que se transfere, não é o fato de eu estar acima, evidentemente, do preso por estar dirigindo, que eu posso me sobrepor sobre ele. Os tratados internacionais de direitos humanos, o Pacto de São José da Costa Rica e outros mais tratados da ONU e tudo, não permite, o nosso próprio Estado democrático de direito não permite qualquer prática de desumanidade. Certo? Este advogado, preocupado, evidentemente, com a integridade moral, física, psicológica dos meus constituintes em geral, me senti acuado, a ponto de ter que tomar uma providência. Providência essa que pediu auxílio da OAB, estarei pedindo o auxílio da OAB Distrito Federal, qual pertenço também, da OAB Piauí e da OAB Maranhão, para que me auxiliem nessa questão. Trata-se de um direito universal, um direito da pessoa humana, e não só dos meus clientes, mas em geral. Fiz uma entrevista com alguns visitantes de presos, é unânime, qual cito. Então, este advogado prestou um papel de cidadão, certo? Comuniquei ao Ministério Público, a quem, e eu acredito que eu não posso ir além, o que eu posso é levar além, certo? Eu acredito que isso vai ser sanado nos próximos dias e eu vou estar também com a secretária de Justiça, Cléo Coutinho, na quarta-feira, certo? Vou procurá-la, vou procurar também o diretor dos presídios, o gerente geral dos presídios, o Dr. Mag Seisei, o homem de probo, de família maravilhosa. Sou amigo do pai dele, gosto muito da família de Max Seisei, do Dr. Tramvan Van, gosto dessas pessoas, são pessoas realmente muito probas. Vou procurá-lo para que ele tome conhecimento dessa situação. Levarei também esta denúncia não só à rede estadual, levarei às fronteiras.